Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Romanos 4, versos 7 a 13. Romanos 4, 7 a 13. A palavra do nosso Deus, meus irmãos, nos diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Senhor, a palavra do Senhor, ela é profunda, maravilhosa, rica, abençoadora, e nós todos tão limitados em nossa natureza original, Senhor, mas te louvamos porque temos agora uma nova natureza, temos a mente de Cristo, o Espírito Santo, que apesar de nós, nos capacita a compreender, a ensinar, a aprender e a vivermos a Tua palavra. E é o que pedimos, que o Senhor bondosamente nos conceda neste momento deste culto, ó Pai, a instrução da palavra do Senhor por obra do Espírito em nossos corações. Na mediação de Jesus é que pedimos. Amém. Meus queridos, hoje é dia de batismo, além de ser dia de assembleia. O texto bíblico fala de descendência, fala de família, fala de circuncisão, fala de filhos. E há uma ideia muito disseminada na igreja evangélica, de modo geral, infelizmente entre presbiterianos que não são muito informados da nossa doutrina ainda, especialmente a doutrina do pacto. E a ideia disseminada e equivocada é de que a aliança de Deus com Israel, no Antigo Testamento, por meio de Moisés, não tem nada a ver com a aliança de Deus com a igreja, por meio de Cristo, do Novo Testamento em diante. São coisas distintas, não tem conexão. E é por isso que quem pensa assim, aceita com muita naturalidade que as crianças da antiga aliança fossem circuncidadas, mas tem muita dificuldade, fossem circuncidadas como sinal de que elas faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento, mas tem dificuldade de aplicar a mesma compreensão de que as nossas crianças fazem parte do povo de Deus no Novo Testamento, em diante até os nossos dias. E isso vem de uma compreensão de um texto fora do seu contexto, quando Jesus nos dá a grande comissão, em Marcos 16, 15 e 16, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha para esse texto e fala: não, a criança não é capaz de crer, então ela não pode ser batizada. Acontece que esse texto não está instruindo a igreja sobre o que fazer com as crianças, está falando dos jovens e dos adultos. Quando eles crerem e se crerem e forem batizados, serão salvos. Não se aplica aqui uma instrução sobre como lidar com as crianças que fazem parte das famílias em
em aliança com o Senhor. E esse erro de compreensão bíblica, né, essa má compreensão do texto bíblico aumenta, meus irmãos, à medida em que parece que colou na mente dos crentes de que o Antigo Testamento, a antiga aliança, era uma aliança de obras, que Israel, para ser salvo, então, ele teria que obedecer os 10 mandamentos, ele teria que cumprir todo aquele ritual, e se ele não cumprisse aquele ritual, então, ele não seria salvo. Como se Deus tivesse, ao longo da história, 2 caminhos para a salvação da humanidade. Depois da queda, Adão caiu, Adão se rebelou ao pecado e a natureza pecaminosa passou de geração a geração até os nossos dias, e nesse contexto de queda, então, Deus salvaria alguns pela obediência às obras, caso de Israel, e pela fé em Jesus, seria o caso da igreja. Isso é um contrassenso, meus irmãos, porque como é que Deus poderia exigir da humanidade caída, de Israel, que faz parte dessa humanidade caída, que ele fosse obediente o suficiente para ser salvo? Isso é impossível. Isso fica claro em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, que ninguém consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus, só Cristo conseguiu. Então Deus estaria propondo para Israel um caminho impossível. Mas esta ideia, meus irmãos, ela meio que colou na mentalidade evangélica, infelizmente dentro também das igrejas presbiterianas, por influência do dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo é um sistema de interpretação da Bíblia muito popular nos nossos dias, no Brasil e fora daqui. Parece que nós temos um celular tocando, irmãos. E foi popularizado, especialmente por Tim LaHaye, aquela série Deixados para Trás. Aqui dali é dispensacionalismo, especialmente no que diz respeito à volta de Jesus Cristo. Meus queridos, e esse engano vai então se aprofundando ao ponto então, seguindo toda essa linha de raciocínio, de os crentes acharem que a circuncisão era um mero sinal étnico para Israel, tem nada a ver com a igreja, é um sinal que marca judeus, portanto não tem nenhuma aplicação no Novo Testamento, não tem nenhuma aplicação com a igreja. E isso também é um tremendo de um erro, porque a palavra de Deus, no Novo Testamento, está assim repleto de passagens fazendo associação da circuncisão com o batismo. Portanto, meus irmãos, se nós conhecêssemos melhor esta relação que existe entre a antiga aliança do Antigo Testamento e a nova aliança no Novo Testamento, se nós conseguíssemos perceber melhor a conexão que há entre ambas, portanto, a unidade de toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, com certeza não haveria toda essa confusão e muitos filhos, tantos filhos de crentes, não estariam hoje sendo considerados pagãos, não fazem parte do povo de Deus, porque eles não recebem a marca que os introduz no povo de Deus, que é o batismo infantil. Nós chegamos a esse texto de Romanos, portanto, meus irmãos, capítulo 4, toda a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos já devem conhecer bem essa altura, temos classe na EBD tratando dessa carta também. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo e mandando para os crentes em Roma a sua visão do Evangelho, o Evangelho que o alcançou ali no caminho para Damasco, que o transformou de perseguidor em um fiel servo e pregador do Evangelho, este poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo está descrevendo a doutrina, o Evangelho, na sua visão, nesta carta, e assim como aconteceu com ele, ele entendia, e nós aprendemos isso na Escritura, que nada disso nos é dado por merecimento, por práticas ritualísticas ou por rituais da religião, por valores morais, nada disso nos assegura a salvação. Paulo aprendeu isso, precisou cair no chão, ouvir uma grande voz, uma grande luz, o cegou ali, e ele finalmente então caiu em si, de que a salvação é pela fé em Cristo Jesus somente. E como ele estava se dirigindo aos irmãos em Roma, que tinham ali um grande conhecimento do Antigo Testamento,
ele cita alguns personagens icônicos para o povo judeu, como o caso de Moisés, porque ele está falando de circuncisão, então implicitamente ele faz uma referência a Moisés, e explicitamente ele faz referência a Abraão. E ele vai dizer então que Abraão foi circuncidado depois de ser salvo. Ele não precisou da circuncisão para ser salvo. Esse é o ponto dele, que ele estava querendo defender junto àqueles irmãos, ou instruir aqueles irmãos em Roma. Primeiro, Abraão se converteu. Primeiro, ele foi feito nova criatura. Depois, ele circuncidou. Portanto, a circuncisão e todo o sistema mosaico importante, necessário para aquele momento da história do povo de Deus depois do Egito, ele não é pré-requisito para a salvação, como muitos na época de Paulo estavam querendo introduzir na mentalidade da igreja. O texto de Romanos, portanto, faz uma referência a Gênesis capítulo 17, versículo 24 e 26 a 26, que diz que Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Abraão com 99 anos, Ismael com 13 anos, e para a gente não perder o fio da meada na família aí de Abraão, lá em Atos 7, 8 diz que quando Deus fez essa aliança, e o termo é esse mesmo, a aliança da circuncisão com Abraão, ele diz que assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. Então não perca a cronologia e as idades na família de Abraão. Ele circuncidado aos 99 anos de idade. Ismael, seu filho, aos 13 anos. E Isaque, seu caçula, ao 8º dia, com 8 dias de vida apenas. E o que nós podemos aprender, meus irmãos, infelizmente o nosso tempo aqui é mínimo, mas vamos deixar pelo menos pincelado aqui para os irmãos refletirem, é que Deus faz uma abençoada aliança familiar com o cristão. A salvação é individual, mas a aliança que Deus estabelece é com o crente e com a família do crente. Isso deveria, ao invés de ser motivo de resistência nos nossos corações, de o coração sair pela boca, de alegria, de gratidão. Puxa, como Deus é bom. Dizermos como Davi disse, não basta o Senhor falar de mim e de bênçãos para mim, o Senhor ainda fala de bênçãos para a minha casa, por gerações que eu nem vou conhecer, como foi mencionado aqui também pelo pastor Davi na sua oração. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui esta situação da circuncisão. E alguns acham que a circuncisão é um mero sinal étnico. E nós vamos voltar aqui ao texto bíblico, verso 11, que nós lemos. E eu peço aos irmãos que leiam comigo juntos o verso 11 de Romanos 4, que vai ser projetado ali para nós, onde nos mostra e nos fica claro aqui que a circuncisão não é um mero sinal étnico, é sinal de salvação, é sinal e selo de aliança com Deus. Vamos ler juntos? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Portanto, deixa o texto aí para a gente olhar mais um pouquinho. Deus bondosamente condescende conosco. Ele vem ao nosso encontro, apesar de sermos indignos. E Ele vem não para um relacionamento assim, esporádico, descomprometido, Ele vem para estabelecer uma aliança conosco, onde Ele promete ser o nosso Deus e fazer de nós o seu povo. E todos aqueles que têm fé em Cristo, que é o mediador desta aliança, são então incluídos no povo de Deus e recebem uma marca. Abraão recebeu uma marca que representava tudo isso. E essa marca foi a circuncisão. Não foi uma mera marca étnica. Tanto que gentios podiam ser circuncidados, estrangeiros podiam ser circuncidados. Se convertessem a Yahvé, o Deus de Israel, eles também recebiam esse sinal da justiça da fé. A mesma justiça da fé que nos alcançou, a fé em Cristo Jesus. Eles não conheciam a Jesus, mas sabiam que Ele viria.
E eles creram nisso, e por isso foram circuncidados. E aí o argumento, ou a dúvida, ou a dificuldade de batizarem as crianças porque elas não creem, cai por terra, meus irmãos, quando nós percebemos que Ismael foi circuncidado aos 13 anos, e muito provavelmente não era um crente em Jesus Cristo, não tinha a mesma fé do seu pai, e muito menos Isaac, com 8 dias de vida, ele não tinha a menor capacidade de crer, mas ele era marcado como fazendo parte do povo de Deus. Não é que ele estava salvo, mas ele fazia parte do povo de Deus, da igreja visível do Senhor, como as nossas crianças, filhos dos crentes, ao serem batizados, passam a ser tratados, não mais como pagãos. Eles não são tratados como pagãos, mas são tratados como membros do povo de Deus, mesmo não sendo capazes de crer, mas pela fé de seus pais, eles então participam desta experiência privilegiada que o cristão tem. Que abençoada aliança familiar Deus faz com o cristão. Só não batizam os seus filhos, meus queridos, aqueles que não compreendem essa conexão entre a antiga e a nova aliança, essa unidade da Bíblia toda, como sendo a apresentação do mesmo evangelho, do mesmo caminho de salvação, ou porque não conhecem, não compreenderam isso ainda, ou porque compreendendo e conhecendo, não creem nessa verdade. Mas os que compreendem o privilégio da aliança, os que compreendem a extensão das promessas da aliança, que alcançam a descendência do crente enquanto houver mundo. Enquanto houver mundo, irmãos, 1000 gerações é isso, enquanto houver mundo, a misericórdia de Deus estará sobre a família do crente. Se nós fôssemos de um povo mais assim, incandescente, a gente ia estar dando um monte de glória a Deus aqui agora e aleluia. Podem fazer isso aí dentro assim, com muito fervor. Porque é isso, meus irmãos, é algo assim surreal. Essa promessa de bênção de Deus ao povo da aliança, enquanto houver mundo sobre a geração e a descendência do crente. Com muita alegria e com muita gratidão, portanto, meus irmãos, é que nós não apenas apresentamos nossos filhos, nós consagramos os nossos filhos pelo batismo infantil ao nosso Deus, porque nós temos uma aliança com Deus por meio de Cristo, e os nossos filhos são contemplados com as promessas dessa aliança, como Pedro disse em Pentecostes: para vós outros e para os vossos filhos é a promessa do Espírito Santo de salvação, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Conjunto amor maior.